em nome de Jesus, vamos orar. Pai, nós bendizemos o Teu nome, Senhor, porque no decorrer de um culto, no decorrer de um encontro como esse, o Senhor já vai preparando, o Senhor já vai ministrando os nossos corações para aquilo que o Senhor já determinou ministrar ou alcançar os nossos corações essa noite. Mas especialmente, ó Deus, agora que a Tua palavra será ministrada, Deus, em nome de Jesus, ó Deus, que meus irmãos tenham agora a iluminação do Teu Espírito Santo, Espírito de sabedoria venha sobre nós para entendermos a Tua palavra nessa noite. E à medida que ouvirmos, que haja reverência, que haja temor no nosso coração, porque quem fala é o Senhor e não homens, em nome de Jesus. Amém? Amados, talvez eu termine só um pouquinho mais cedo. Eu tenho estado com alguns sintomas, eu não sei se é alergia, não sei se é gripe, o corpo fica um pouquinho mais debilitado, então talvez eu termine um pouquinho mais cedo. Se eu perguntasse para vocês nessa noite de forma pessoal, de forma singular, para cada um, você está satisfeito? Pense, reflita aquelas frações de segundos que a gente consegue pensar. Você está satisfeito? O que você diria nessa noite? Qual seria a sua resposta essa noite? Eu acredito que quando falamos da nossa vida, eu falo da vida pessoal, eu falo da vida familiar, eu falo da vida social, eu falo da vida financeira. Você está satisfeito? Nós devemos sempre caminhar em busca do contentamento, porque onde não há contentamento, dificilmente haverá gratidão. Onde não há contentamento, dificilmente haverá paz. Onde não há contentamento, dificilmente haverá saúde. Eu falo saúde física e eu falo saúde emocional. Porque o descontentamento, ele gera em nós muitos malefícios. Ingratidão, conflitos, guerras externas, internas. Para alguns, inveja. Porque quando você não está contente com o que você tem, você passa a estar descontente com o que os outros têm. E isso gera inveja. Alguns já apresentam exaustão, outros esgotamento. E é por isso que a palavra do Senhor nos orienta sobre contentamento. E de maneira muito forte. Que em nossos dias parece soar como algo totalmente absurdo. Observe que está escrito em 1 Timóteo, no capítulo 6, verso 8. Se esse texto ele não soa como algo absurdo para esse tempo. 1 Timóteo, capítulo 6, verso 8. Tendo, porém, sustento, e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Ou seja, tendo com o que comer e vestir, devemos estar satisfeitos. Mas é isso que tem acontecido, irmãos? Isso é muito desafiador. O que a Bíblia nos orienta é muito desafiador. Nós aprendemos a olhar a vida dos nossos pais, inclusive, como algo muito simples ou até mesmo medíocre.
Mas os cursos, as palestras motivacionais vão na contramão de tudo isso. Porque essa correria desenfreada pelo ter, pelo possuir, por conquistar mais e mais e mais sucessos, e mais sucesso é o lema desta geração. E isso tem entrado inclusive dentro das igrejas. A Bíblia, ele é um livro escandaloso demais para esse tempo. Não é que a Bíblia é uma, irmãos, é contra nós termos alguma coisa. Não é que a Bíblia é contra nós possuirmos alguma coisa, não. Mas o padrão bíblico, Deus está dizendo, esteja contente. O padrão bíblico é o equilíbrio. Deus não disse que a gente não podia ter, Deus não disse que a gente não podia possuir, mas Deus disse, aprenda a estar contente com o que você tem. Quando o texto bíblico ele parece aqui ser uma dimensão tão extremista, é para dar um choque na gente, é para a gente acordar, é para apontar para a gente a direção certa, é para apontar para a gente o que realmente importa, é para apontar para a gente aquilo que realmente tem valor. Porque hoje, por causa dessa frenesia de ter mais, de possuir mais, a qualquer custo, tem deixado muita gente doente, obcecada, amargurada. Inclusive, como exemplo, até a vinda aos cultos tem diminuído por causa disso. Porque nesta hora eu tenho que trabalhar, nesta hora eu tenho que estudar, nesta hora eu tenho mais um curso para fazer, nesta hora eu tenho uma hora extra para fazer, eu tenho que produzir alguma coisa. A ideia de ter que trabalhar durante todo o dia e se esforçar para vir um culto à noite está longe demais de mim. A ideia de ter que trabalhar pela manhã e ter que fazer uma visita para o irmão que faz tempo que não vem à igreja, de ter que dar atenção a alguém que está precisando, está longe de mim. A ideia de trabalhar durante toda a semana e priorizar o domingo à noite para honrar o Deus da minha vida está longe demais de mim. Essa é a ideologia que tem entrado nas igrejas, que tem entrado em nossa mente. A gente não tem tempo mais para nada. Nós estamos invertendo as coisas, irmãos. Porque só existe um lugar onde o contentamento está. E há um outro lugar que o contentamento nunca estará. E a gente tem invertido as coisas. Jeremias, no capítulo 18, o texto que lemos, o verso 1 e o verso 2 diz: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo. Quem está falando aqui, irmãos? Senhor. Quem? Senhor. Senhor, Deus. Verso 2: levanta-te e desce à casa do oleiro e
Deus fala com Jeremias e deseja falar mais. Deus fala com Jeremias e deseja falar mais. Observe que foi algo mais ou menos aqui. Marlene, por favor, você pode vir aqui? Aproveitar que você está mais próximo. Essa mulher é muito elegante. Você pode vir aqui amanhã que eu quero falar com você. Tá certo? Vamos aplaudir a participação de Marlene. Obrigada, Marlene. É Deus dizendo, Jeremias. Quem está falando? Deus. Senhor, Deus. Mas levante-se e venha até aqui, porque eu quero continuar falando contigo. É Deus dizendo para Jeremias: levante, porque eu falei com você aqui, mas eu tenho mais para tratar contigo. Sabe qual é a grande questão? É que quando se trata de um curso superior, a gente termina e quer fazer o que agora? Uma pós. A gente não para. A gente quer sempre mais. Não é assim? Antigamente, se a gente conseguia concluir o primeiro grau, a gente comemorava. Eu não sei se aqui tem esse costume. Antigamente, lá no meu tempo, não é tanto tempo assim, mas quando a gente finalizava o primeiro grau, antigamente na oitava série, a gente fazia uma festividade de conclusão. Alguém aqui já fez a conclusão do primeiro grau? Isso. Depois passaram a fazer também uma comemoração que concluía o segundo grau. Quem aqui fez festa de segundo grau? Olha aí. Hoje tem que concluir o ensino médio, tem que concluir o primeiro grau, tem que concluir o ensino médio, tem que ter uma faculdade, tem que ter uma graduação, não é assim? Agora tem que ter uma pós-graduação, depois tem que fazer um mestrado, depois tem que fazer um doutorado e a gente não para. Se compra um carro 2010, daqui a pouco a gente está querendo o quê? Um carro 2011. A gente trabalha, compra o carro 2011, daqui a pouco fala, agora eu quero 2015. Não é assim? A gente trabalha e agora eu quero 2020. A gente sempre quer mais. Sempre quer mais. A gente sempre quer evoluir. A gente sempre quer crescer. A gente sempre quer desenvolver, sim ou não? É isso. Todos nós desejamos isso. Mas quando o assunto é Deus, a experiência da conversão basta. Quando o assunto é Deus, eu já ouvi a voz do Senhor uma vez, basta, irmão. Eu já tive uma experiência, basta. Está falando aqui. Eu já ouvi aqui. Tá cômodo aqui. Tá bom demais aqui. Mas o Espírito Santo de Deus nos diz essa noite. O Espírito Santo de Deus sopra nos seus ouvidos essa noite. Você que Ele chamou para intimidade, Ele está dizendo: tem mais. Tem mais. Eu já estou aqui, eu já estou falando, mas se você tiver disposição de se levantar
se contentando com o que já foi revelado aqui. Tem gente se contentando com o que já viveu, que já provou, que já experimentou. Mas tem revelações que Deus só nos dá quando a gente se move, quando a gente se levanta e vai para o lugar que Ele está te chamando. Mas o que eu já experimentei foi tão bom, pastor. Eu sei que certamente você já deve ter provado experiências poderosas em Deus. Eu conheço aqui alguns irmãos que já compartilharam isso. Mas a respeito do carro que você tem, você está contente? Já está satisfeito ou quer mais? Por que o celular que você tem, você deseja um melhor? Já parou de ler a Bíblia porque já conhece algumas histórias? Eu não venho na quarta porque domingo é suficiente. Porque eu leio uma folhinha do pão diário, eu já estou espiritualmente fortalecida. Amados irmãos, que cristianismo superficial é esse que temos vivido? Que intimidade superficial é essa que temos tido com o Senhor? Chegamos aqui nos domingos, levantamos as mãos, dizemos: Senhor, Tu és o amor da minha vida, Tu és o meu Pai, Tu és tudo para mim, e eu vivo uma semana como se Deus nem existisse. Deus tem mais, irmãos. Deus tem mais. Tem muita gente hoje vivendo de saudosismo, de experiências que já viveu. Deus tem muito mais. Deus tem muito mais. Se você pudesse entender isso como voz do Senhor para você essa noite. Deus está te chamando para viver muito mais. O nosso problema é que nós não temos tido disposição para nos levantar. Está tão cômodo e é bom, eu sei, mas nesse lugar não tem nada de novo para você. Meus irmãos, nós precisamos voltar a sentir fome, não de comida, mas de Deus. Nós precisamos voltar a ter sede, não por água, mas de Deus. Sabe qual tem sido o nosso problema nesses dias? Estamos saciados, estamos satisfeitos demais. Nada nos falta. E temos buscado contento. Quando passa um dia, Santo é Deus, quanto tempo faz que você não ora? Quanto tempo faz? E eu não falo oração de acordar: Deus, muito obrigada por esse dia, me protege, me livra-me do mal, amém. Não é dessa oração que eu estou falando, irmão. Eu estou falando de intimidade. Eu estou falando de relacionamento. Eu estou falando de você falar, mas você parar para ouvir também. Eu estou falando para você se colocar
para alguns, semanas. Quanto tempo faz que você não abre as Escrituras para ouvir Deus diretamente da fonte, sem precisar de terceiros para você entender o que é que Deus quer para a tua vida, sem precisar pesquisar em rede social promessas de Deus para a tua vida, ou vai lá no chat GPT para ouvir palavras de motivação. Quanto tempo faz que você não abre as Escrituras para ouvir Deus falando ao teu coração? Deixar um dia sem café da manhã e sem almoço, a gente já sente que está morrendo, né? E sem orar, e sem estar com Deus, o que é que você tem sentido? Ouça a voz de Deus essa noite. Levante-se. Levante-se. Ouça a voz de Deus esta noite. Levante-se. Ele deseja continuar falando. Jeremias, eu estou falando, mas levanta-te, porque eu tenho mais para te revelar, eu tenho mais para te mostrar, eu tenho mais para falar contigo. Talvez, certamente todos, se não a maioria aqui, já devem ter recebido algum convite de algum cerimonial, de algum evento, e certamente tenha se sentido muito honrado pelo convite. Mas talvez você foi ver na sua agenda e justamente naquele dia, naquela hora, você já tem outro compromisso. Já aconteceu isso com você? Já aconteceu. Por mais importante que seja o evento, por mais especial que seja o convite, no momento que você não vai, o convite perde o valor para a sua vida. Quantas vezes agimos exatamente assim com Deus? Quantas vezes, irmãos, Deus já não nos falou em um culto como esse? Parece que era só para mim. Já aconteceu com você? Parece que era só para mim. E algumas vezes, inclusive, a gente reage a isso, a gente vem para frente, a gente se ajoelha, a gente ora. Às vezes Deus fala com a gente através de um sonho. Só que tudo isso se vai quando a gente não atende o convite. Tudo isso se perde. Tudo isso perde o valor quando não reagimos. Quantas vezes Deus bradou dos céus através de uma pregação aqui nesse altar, ou levantando algum irmão para te profetizar pessoalmente, e você não reagiu? Perdeu o valor. Quando não reagimos, quando não obedecemos, quando não nos posicionamos. Mas Jeremias, o texto diz que ele ouve a voz do Senhor, e o verso 3 diz: e desci. E
desci. Verso 3. E obedeci, e atendi, e me posicionei, e vi, e ouvi, e senti, e provei, e experimentei, e mergulhei, porque eu me levantei. Se você não se levantar, nada de novo você vai viver. Se você não se levantar, não tem milagre nenhum para viver. Ouça a voz do Senhor nessa noite. É o que Deus espera de nós. Todas as vezes que o Senhor fala conosco, é o que Ele espera de nós. Reação, posição, obediência. Meu Deus. No momento que eu entendo que é Deus quem está falando comigo, como é que você tem reagido, meu irmão? Nós não estamos vivendo coisas novas porque deixamos de nos posicionar. Nós não estamos vivendo coisas novas, nós não estamos provando experiências novas porque deixamos de obedecer. Porque achamos que o que já temos é suficiente. Comece a obedecer hoje, dentro da realidade que você está. A obra de Deus em nós é algo crescente, irmãos. Precisa ser desenvolvida. Ninguém acorda em um belo dia e ouve a voz do Senhor dizendo: se levante, compre uma passagem que eu vou te levar às nações. Não é assim que funciona. Comece a obedecer dentro da realidade que você está hoje. O chamado do Senhor para você hoje é para você dobrar os seus joelhos onde você está. O chamado do Senhor para você hoje é você voltar ao lugar secreto. O chamado do Senhor para você hoje é você se debruçar na sua palavra hoje. Parece tão pequeno, né? É algo tão simples que Deus está nos pedindo. Mas é isso que vai estabelecendo aberturas para vivermos coisas maiores lá na frente. Quando a sunamita, ela convida o profeta para sua casa, ela oferece o quê, irmãos? Primeira vez? Não. Mas nós já queremos quartos construídos. E nem comemos o pão ainda, amados irmãos. Ele nos chama primeiro para repartir o pão. Ele nos chama primeiro para sentar à mesa. Depois vem o quarto, depois vem o candeeiro, depois vem a cadeira. Processos. Você precisa preparar seu coração para entender o que Deus está falando para você essa noite. Você precisa preparar o seu ouvido para ouvir a voz do Senhor essa noite. E você precisa preparar os seus pés para obedecer.
desce. E o oleiro, ele diz, começa a fazer a sua obra. Versos 3 e 4. E eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro. A gente lê isso aqui em segundos, né, irmãos? Segundos. Eu vou ler de novo. E eis que estava fazendo a sua obra sobre as rodas, como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme que pareceu bem aos olhos do oleiro. Talvez eu tenha precisado aí apenas de 3 segundos, no máximo 5, para ler esses 2 versos. Mas o processo das nossas vidas não é tão rápido assim. O processo do oleiro nas nossas vidas não é tão rápido assim. Amados irmãos, há 2 grandes livros que são capazes de nos posicionar na vida. Um deles, esse me coloca aqui, por favor. Um deles é a palavra do Senhor, que nos direciona, que nos guia. Mas há um outro, é a nossa própria biografia. Isso. Obrigada. Aí você pode pensar, mas eu não tenho a minha biografia escrita. Mas você sabe a sua história. Você sabe essa história. Você sabe onde você nasceu. Você sabe quem são seus pais. Você sabe onde você cresceu, onde você se desenvolveu. Você sabe quantas vezes a morte te visitou e não te arrastou. Você sabe quantas vezes a angústia apareceu e parecia tão mortal na sua vida, mas não encerrou os seus dias nessa terra. Você sabe. Então essa noite, leia a sua vida, leia a sua biografia, leia a sua história e veja se tudo não foi e continua sendo a misericórdia de Deus sobre a tua vida. Perceba se Ele de forma milagrosa não te assistiu, não cuidou, não fez com que os dias mais difíceis da sua vida, e que alguns deles pareciam ser teu fim, Deus converteu em bênçãos. Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para aqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então olha para a história da sua vida hoje.
Observe. O oleiro em todo tempo trabalhando. E algumas vezes quebrando para fazer de novo, e de novo, e de novo, e de novo. O texto de Romanos diz: para lhe fazer conforme o seu propósito. Quantos creem nisso? Que Deus vai fazendo com que todas as coisas vai cooperando para o nosso bem. Você crê nisso? Até aqueles dias mais difíceis. Olhe para a história da sua vida e perceba se Ele não fez cooperar, se Ele não está aí extraindo lições preciosas da tua vida. Perceba. Então, se você crê nisso, antes de sair atirando para todos os lados, ou postando em todas as suas redes sociais, lembra, o oleiro está trabalhando na minha vida. Deus está te moldando, meu irmão. Deus está te moldando, meu irmão. E eu preciso dizer que os processos são bem difíceis e alguns dolorosos, mas no final vai cooperar para o teu bem. Ele está te moldando. Você pode falar isso para o irmão que está do seu lado? Ele está te moldando. Para no final, Ele mesmo ver as digitais dele em você. Ele está te moldando. Então, verso 5 diz: então veio. Preste atenção, amados. É totalmente incoerente você ter 5, você ter 10, você ter 20 anos de crente e continuar do mesmo jeito. É incoerente. Tem coisas novas. Tem um novo nível. Então, nessa noite, em nome de Jesus, ouça a voz do Espírito Santo. Se levanta, meu querido. Se levanta desse monturo. Deus nos chamou para sentar à mesa. Mas enquanto nós não nos levantamos, nós paralisamos o processo. Enquanto não nos levantamos, nós estagnamos aquilo que Deus deseja fazer em nossas vidas. E tem muita gente aí orando: Deus, deixa eu ver primeiro para ver se vale a pena. Meu amado irmão, me permita, tem vergonha. Que Deus é esse que você está servindo? Que Deus é esse que você está servindo? Se levante nessa noite. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo, preste atenção, eu estou lendo o verso 5. E até aqui, o verso 5, tudo foi sobre Jeremias. Até o verso 5, veio a mim. Até o verso 5, levanta-te. Até o verso 5, eu me levantei. Até o verso 5, eu desci. Parece que tudo até aqui é sobre o profeta. Suas experiências, sua obediência,
Presta atenção. Sua disposição, suas renúncias, ou até mesmo seu chamado. É isso mesmo. É sobre você. Não tem a ver com mais ninguém. Não depende de mais ninguém. Para você viver suas experiências, só depende de você. E a respeito disso, você está totalmente certo. Ninguém tem nada a ver com isso. Mas as suas ações, sua disposição, sua obediência tem um impacto direto e profundo em todos que estão à sua volta. Todos que estão à sua volta. Não sei se os irmãos lembram da experiência de Moisés. Moisés estava lá cuidando das ovelhas do seu sogro, inclusive as ovelhas que nem eram dele. Estava ocupado cuidando das ovelhas que nem eram dele. E de repente ele começa a perceber uma sarça que queimava e não se consumia, e aquilo foi deslumbrante aos seus olhos. Ele se aproxima e ouve a voz do Senhor: Moisés, tira as sandálias dos pés, porque esse lugar agora é santo. O Senhor está aqui. A santidade do Senhor está aqui. A glória do Senhor está neste lugar. Então, tira as sandálias dos pés. Então, Senhor, chama Moisés. E por sua obediência, milhares de israelitas foram libertos da escravidão do Egito. Pela obediência de quem? Então as suas ações importam. Eu vou dizer de novo. Então as suas ações importam. A sua disponibilidade importa. A sua obediência importa. Por causa da obediência de um, Deus libertou milhares e milhares. Sua disposição, sua obediência, suas renúncias influenciam diretamente quem está à sua volta. Eu poderia seguir aqui ministrando, mas eu não posso deixar também de falar que a sua desobediência também influencia diretamente todos que estão à sua volta. E se os irmãos estão muito bem lembrados sobre um profeta bem teimoso, que Deus chama para proclamar a mensagem do Senhor a determinada cidade de Nínive, o profeta simplesmente não quer. Ele resolve não querer obedecer. E ele vai para o lado oposto. Quem lembra da história? Qual é mesmo o nome desse profeta? Todo mundo conhece. Quem é? Terrível, né? Você ter fama de profeta teimoso. E todos os caminhos que ele pôde tomar para se distanciar do propósito ele fez. Só que no caminho, dentro de um navio,
o problema é que quem enfrenta a tempestade não foi só Jonas, é todos que estavam no barco com ele. Cuidado com as suas escolhas. Preste atenção. Cuidado com as suas decisões. Ela vai interferir diretamente em todos que estão no barco com você. A tempestade se levanta feroz. O povo da embarcação, todos atordoados, sem saber o que fazer. E eles começam a dizer: certamente os deuses estão bravos. E cada um começa a clamar ao seu Deus. Um clama ao Deus do vento, outro clama ao Deus do mar, outro clama ao Deus da floresta. E vai clamando cada um ao seu Deus. E nada da tempestade passar. De repente encontra o Jonas lá no porão dormindo e fala: certamente é ele. E ele fala: tudo bem, entendi tudo. Sou eu mesmo. E eles perguntam: quem é o seu Deus? Meu Deus é o dono dos céus, da terra, do mar, do vento, da floresta, do mundo, da sua plenitude e tudo que nele há. Eu imagino, isso não está no texto, mas eu imagino que aqueles homens certamente pensaram: quem esse camarada pensa que é? Para discordar ou fugir de um Deus tão grande. Como a gente consegue fugir de Deus, irmãos? Pastor, isso se refere à igreja? Sim. Pastor, isso se refere ao irmão que está do meu lado? Olha para ele. Olha para ele. Sim, meu irmão. Isso se refere à minha família? Ah, com certeza, meu irmão. Isso se refere aos meus amigos? Sim. Isso se refere ao colega lá no meu trabalho que vez por outra pensa até em suicídio? Sim, meu irmão. Ou você é bênção e decide hoje a ser bênção na vida de todos aqueles que estão em sua volta, ou você se torna maldição. Não é só sobre você. Não é só sobre você. E é o que o verso 6 diz. Depois de todo o tratamento com o profeta, aí Deus diz: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro, eis que como barro, eis que como barro na mão do oleiro sois vós, diz o Senhor. Fique em pé, meu irmão, em nome de Jesus. Vamos orar. Já podia começar orando, mas eu vou dar a você a liberdade de você fazer essa oração ao Deus dos céus, da terra e de todo o universo essa noite.
palavra chegou ao meu coração e discerni e entendi, é voz de Deus, é palavra de Deus. Eu espero que você nessa noite tenha esse mesmo discernimento. É voz de Deus, é palavra de Deus. Pai.
bênção do Senhor continue te acompanhando. Que a bênção do Senhor continue te levantando. Que a bênção do Senhor continue te incomodando. Que a bênção do Senhor continue